Se você se voltar para dentro de você mesmo, verá que todos os seus órgãos e sistemas funcionam em perfeito equilíbrio e interdependência. Esse estado de equilíbrio nós chamamos sinergia. Imagine agora que um órgão qualquer, o coração, por exemplo, sofresse algum tipo de alteração, pois sinergia semelhante existe em todos os ecossistemas. Qualquer alteração danosa ao ecossistema nós chamamos poluição. O preço pago pela superpopulação e o uso irracional de recursos naturais é a quebra da sinergia dos ecossistemas. Assim como o organismo, pequenas alterações podem ser acomodadas facilmente. Porém, alterações bruscas ou violentas não são compensadas num tempo razoável, tendo uma repercussão perversa para os ecossistemas e para o futuro da vida nesse planeta. As alterações ambientais podem ser bióticas e abióticas. As bióticas são provocadas ou pela extinção das espécies ou pela introdução de espécies novas no ecossistema, chamadas espécies exóticas. E por que geram uma dificuldade ambiental? Porque podem provocar alterações nas cadeias alimentares. Vou citar um exemplo recente. No Yellowstone National Park, nos Estados Unidos, houve o desmoronamento das margens do rio que atravessa o parque e o assoreamento. Feita então uma pesquisa para descobrir a causa levantaram que há 20 anos eles permitiram a morte dos lobos do parque e descobriram que os roedores, as presas dos lobos sem os predadores, reproduziram muito e acabaram com a mata ciliar, que é essa mata na beira dos rios e dos lagos. Resultado, erosão, desmoronamento e assoreamento. As alterações abióticas incluem a poluição do ar, da água e do solo. Ao lançamento de efluentes líquidos com alta temperatura pela indústria em rios e lagos, nós chamamos poluição térmica. Você pergunta, e qual é o resultado da poluição térmica? O aumento da temperatura na água provoca a perda de oxigênio. Por outro lado, aumenta o metabolismo de todos os seres piscilotérmicos ou exotérmicos, como os peixes, o que resulta em maior perda de oxigênio ainda. Logo, o resultado da poluição térmica é a morte dos seres aeróbicos do corpo d'água por asfixia. Você quer aprender como se acaba com a vida na água? Principalmente lançando dejetos humanos. Sabe o que é isso? Esgoto. Aumenta a quantidade de matéria orgânica, o que provoca uma superadubação da água. A esse fenômeno nós chamamos eutrofização. Guarda bem esse nome, eutrofização. O resultado é um aumento exagerado na quantidade de algas e de bactérias aeróbicas. Sabe qual é o resultado? A exaustão do oxigênio. Isso acaba o oxigênio e com ele todas as formas de vidas aeróbicas. Restarão as bactérias anaeróbicas que deixarão esse cheiro característico de água podre. Se esse fenômeno acontecer nos mares, pode provocar um aumento de algas chamadas dinoflagelados, responsáveis pelas marés vermelhas. Você me pergunta então, e qual é a saída? O reaproveitamento dos esgotos, isso, reaproveitamento. O tratamento adequado permite a morte das bactérias e das substâncias indesejáveis. O resultado é um material semissólido que pode ser usado como adubo e o gás metano. Sabe para que serve? Combustível. A gente reaproveita tudo. Em condições normais, a temperatura diminui gradativamente com a altitude, enquanto os poluentes gasosos sobem até determinada altitude e dispersam na atmosfera. Em determinadas épocas do ano, principalmente no inverno, pode ocorrer uma interposição de uma camada de ar quente entre duas camadas de ar frio. A esse fenômeno é que chamamos inversão térmica. Guarde bem esse nome, inversão térmica. Se ocorrer numa região com grande poluição, há o acúmulo dos poluentes na superfície, já que a camada de ar quente impede a sua dispersão, gerando transtornos muito grandes para a região e principalmente para a saúde da população.
Fertilizantes sintéticos e agrotóxicos como inseticidas, herbicidas, fungicidas estão entre os maiores poluentes da água e do solo, intoxicando e matando diversas formas de seres vivos. Desde 1940, alguns inseticidas do grupo dos organoclorados, principalmente o DDT, têm sido usados extensivamente nas lavouras. O acúmulo do DDT no organismo humano está relacionado a doenças do fígado, por exemplo, câncer e cirrose. Você me pergunta então que alternativas temos ao uso de inseticidas. Eu cito duas: a biotecnologia, o cultivo de variedades de plantas resistentes a pragas, e o controle biológico, onde você usa uma espécie para combater outra. Por exemplo, as joaninhas combatem os pulgões. Nos países desenvolvidos, cada habitante produz em média 2,5 kg de lixo por dia, enquanto no Brasil a média é de 600 gramas dia. O lixo é um dos piores problemas da sociedade moderna. O que fazer então? A única solução é a reciclagem e o primeiro passo é a triagem. Você deve separar a matéria orgânica da matéria inorgânica conforme as suas características. A matéria orgânica, numa mistura aquosa, pode ser usada em biodigestores para produzir biofertilizante e gás natural, enquanto a matéria inorgânica é reciclada. Ufa! Quanta informação, hein? Mas o Enem já está chegando, vai valer a pena. Abra sua apostila na página 11, exercício número 3, questão Enem 2000. Mais uma questãozinha só. Com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, o aumento na temperatura reduz, na água do rio, a quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial para a vida aquática e para a decomposição da matéria orgânica. 2. O aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes. E 3. O aumento da temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Das afirmações acima, somente estão corretas alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3, alternativa D, 1 e 2, alternativa E, 2 e 3. Observe que a número 1 cai bem dentro do que a gente acabou de falar. O aumento da temperatura na água do rio faz com que o oxigênio seja liberado. Logo, a alternativa 1 está correta. E se a alternativa 1 estiver correta, eu já eliminei a B, a C e a E. Logo, eu tenho que analisar a 2. A 2 diz que o aumento da temperatura na água modifica o metabolismo dos peixes. E nós comentamos que todos os seres pecilotérmicos têm seu metabolismo aumentado, o que diminui ainda a quantidade de oxigênio na água. Logo, 1 e 2 estão corretas. A 3, você sabe que aumentando a temperatura, aumenta o metabolismo dos seres e não diminui como ela está colocada. No entanto, nós já sabíamos que a resposta era a letra D, 1 e 2. Meu amigo, estuda mais um pouquinho, muito exercício. Quem fizer mais exercício terá maior competitividade. Um abraço e até a próxima.